O Fala Brasil está de volta e você vai ver agora o vídeo inédito da delação em que o ex-ministro Antônio Palocci detalha esquemas de corrupção nos governos do ex-presidente Lula. O Palocci diz que a campanha presidencial de 2010 foi beneficiada ilegalmente com 64 milhões de reais e cita a ação de grandes empresas no pagamento de propinas. Ele era um dos homens mais próximos ao ex-presidente Lula. Antônio Palocci presenciou como a máquina pública financiou campanhas e interesses pessoais no governo do petista. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento. Palocci revela que quase todos os órgãos do governo federal estiveram envolvidos no esquema de corrupção, com algumas exceções, como o Banco Central. Ele afirma que alertou Lula sobre os riscos de envolver a autarquia. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial. E ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, o Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiaram a oposição. Desde que começou a colaborar com a Justiça, Palocci tem dito que as campanhas do governo do PT foram financiadas com recursos públicos, arrecadados de forma ilícita. E cita a Petrobras, que pela independência das diretorias, se tornou uma das principais fontes de Caixa 2. Neste outro vídeo, Palocci relata como grandes empresários atuavam para aprovar emendas no Congresso Nacional. Por uma razão. Dessa forma, garantiam verbas ilícitas na campanha presidencial. O empresariado criar um tema de grande porte, normalmente tributário, para que ele possa, na negociação desse tema, trabalhar o financiamento das campanhas dos políticos com dinheiro público. Então você vai no Congresso, busca um benefício de 1 bilhão e doa 100 milhões. É uma forma de fazer com que a campanha futura seja paga com recurso público. Ele conta ainda que um desses projetos bilionários chegou a ser aprovado pelo Congresso, mas ao chegar às mãos do presidente Lula para a sanção, ele vetou. Era uma tomada de recursos do Tesouro de maneira quase escandalosa. Mas não parou por aí. O ex-ministro explica que após o veto, outro texto foi elaborado e apresentado aos parlamentares. Neste caso, acabou sendo sancionado pelo presidente, o que resultou em propinas entre as grandes empresas e o governo federal. Resultou em propinas importantes. Por exemplo, a Odebrecht combinou com o Guido Mantega, e me informou na época, de pagar 50 milhões de reais por conta dessa operação. A Companhia Siderúrgica Nacional combinou e pagou 14 milhões de reais por essa operação. Uai, seu app de vídeos curtos.